Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero dar uma diquinha para você que é pai, mãe e tem filhos assim como eu em casa, nesse período de férias, né? Como você pode fazer para poder incentivá-los a começar um novo ano escolar já mais avançadinho, já sabendo mais algumas coisas. Vou contar para vocês a nossa experiência aqui, que assim quando Samuel começou a ir para a escola, ele não sabia ler, não sabia escrever, como todas as crianças. Isso é normal, né, gente? Aprende ali na escola. Mas eu acredito que o pai e a mãe pode dar uma ajudinha. Tanto você, pai e mãe, que tem um tempo a mais com o filho, ou você que está trabalhando, tem pouco tempo ali em casa, mas pode pegar um dia no final de semana para poder fazer isso. E a gente fez isso aqui em casa. Então, quando o Samuel ele foi para a escola pela primeira vez e foi pro pré, então ele não entrou lá sem saber fazer nada. E aí, nós decidimos aqui em casa ajudá-lo, né, a exercer ali mais, né, a inteligência dele, para ele poder ir avançando mais na escola. Então, assim, a professora, né, fazia um bom trabalho na escola, mas aqui em casa a gente também fazia a nossa parte. Então, ele já tá aprendendo lá, né, e a gente começou a ensinar ele aqui. Eu, por exemplo, gente, comecei a ensinar o Samuel a escrever o nome dele. Então comecei a ensinar ele, então todos os dias de segunda a sexta, quando ele vinha da escola, eu ensinava ele num certo período do dia. Então não era nada cansativo, sabe? Que a criança tem que estudar na escola, tem que chegar em casa e fazer lição, não. Eram poucos períodos todos os dias. E aí, quando foi no meio do ano, o Samuel já sabia escrever o nome dele. E o pai dele também ensinou ele, né? O beabá, ensinou algumas coisinhas para ele e ele começou a ler. Né? Então o Samuel já saiu do pré indo, né, para a primeira série já sabendo ler e já sabendo escrever, né? Porque a gente também ajudou ele aqui em casa, né? Então eu fui com o nome, né, ensinando o nome, o pai dele foi pegando também algumas histórias, foi ensinando, foi colocando assim no papel, mostrando isso e isso. É óbvio, gente, que não é nada da noite pro dia, tudo começa de pouquinho em pouquinho. Então não adianta a gente estressar, perder a paciência, não, porque eles não sabem. Assim como a gente gosta, né, de ser ensinado sobre algo que a gente não sabe, num serviço, seja onde for, e a pessoa que tá nos ensinando, a gente quer que ela tenha paciência, a mesma coisa nós, pais e mães, temos que ter essa paciência com as crianças. Então, como eu disse, não precisa ser nada forçado, de pouquinho em pouquinho, todos os dias, uns 10 minutinhos por dia, se você não tem muito tempo. Se você tem um tempo a mais, vai lá, né, e coloca esse tempo a mais ali para poder ensinar, né, a criança. Então, eu, no meu caso, eu comecei a ensinar um nome. Então, assim, eu não fiz o nome um dia, no outro dia eu tava ensinando outra coisa, não. Meu objetivo era primeiro que ele soubesse o nome dele. Então, ele começou a escrever o nome dele. E aí, depois, né, que eu vi que ele já tava assim, já no nome dele, o pai dele entrou com, né, a leitura, tentou ensinar ele, né, algumas coisas, e ele foi aprendendo. Então, quando a gente quer colocar demais, muita coisa, isso acaba também sobrecarregando a cabeça da criança, porque ela já tá aprendendo lá, é muita informação, chega em casa, tem mais informação, às vezes o pai e a mãe já tá estressado, então procura um tempo, que você não esteja tão cansado, né? Se for melhor no final de semana, faça no final de semana, pegue um pouquinho de coisas por dia para você poder fazer, para você também conseguir ensinar a criança a conseguir absorver aquelas informações, tá? Então foi isso que a gente conseguiu. E a gente também tá fazendo a mesma coisa com o Luca, gente. O Luca, ele vai pro pré 2 agora, mas agora no pré 1 ele já soube, né, o nome dele completo, já sabe o nome da avó, já sabe já ler e escrever algumas coisas. Olha como que eu faço também, é uma dica para você, pai e mãe. Às vezes, não sei se na sua casa funciona assim como funciona aqui. Eles gostam de assistir vídeos, né, no YouTube. Então o que a gente faz? Olha, ele gosta de assistir certo tipo de vídeo. Então, a gente vai lá e fala, Luca, qual que você quer assistir? Ah, eu quero assistir tal. Então, eu pego um caderno que eu já vou mostrar pra vocês e escrevo ali. Assim que escreve. Então, agora escreve aí. Então, ele já aprendeu a escrever o que ele quer assistir na televisão. Então, assim, toda vez ele, mamãe, coloca aqui, ele queria a coisa, mamãe, e o Samuel também, pedindo pra poder colocar ali na televisão que ele queria assistir. Então, era eu ou era o Samuel que lá escrevia pra ele. Hoje, ele já sabe escrever o que ele quer assistir na televisão, então ele já pesquisa aí o que ele quer assistir. Obviamente, gente, com, né, a gente ali olhando, eu sei o que ele quer assistir, então, assim, tal personagem, é Dudu, então, como que escreve Dudu? Dudu, mostrando para ele as letrinhas, olha o que escreve, ele já aprendeu a escrever. Então, assim, a gente fica observando, tá sempre monitorado, tá, gente? A gente não deixa assim, não.
É só para incentivar. Ah, você gosta de assistir, vamos supor, um desenho do cachorro tal. Então, como que é o nome do cachorro tal? Tal nome. Ah, Azul. Ah, então tá. Então como que escreve azul? Azul. Aí, olha, esse nome azul é o nome do desenho que você gosta de assistir. Pesquisa aí. Azul. Tá? Isso você vê que de acordo com a idade da criança, tá, gente? Aqui, como eu tô falando, eles são monitorados, tanto Samuel quanto o Luca. Eu vejo que tá assistindo, às vezes eu tô fazendo as coisas aqui, paro, eu vou ver o que tá assistindo, pergunto o que tá assistindo, tá? Então, assim, estão sempre monitorados. Não é você largar o celular na mão da criança, largar o conteúdo na mão da criança e deixa pesquisar o que é, não. Tá bom? Porque isso poderia acontecer com o Samuel também. Ah, o Samuel já sabe escrever, já sabe ler também. Se você não monitorar, escreve o que quer, né? Então a gente tem que monitorar como pai e mãe, essa nossa responsabilidade, mas é pra você incentivar, né? Então aqui em casa tá tudo certo que eu sei, né? Como, que assiste, o que não assiste, quando eu vejo que tem alguma coisa de assustador, que eu sei que à noite vai ficar com medo, eu já, não, isso não pode. Então tudo aqui é monitorado, você pode ficar tranquilo, tá? Aí você também faz aí de acordo aí na sua casa. Então, é ensinando dessa forma. E o Samuel hoje, gente, ele já vai pra 6ª série. O Luca, como eu falei, né, ele tá indo pro pré-2. Então, o Luca já sabe ler algumas coisas, já sabe escrever algumas coisas. O Samuel, então, né, mais ainda. E eu separo, gente, 2 cadernos aqui, que isso já faço há tempos. Quando eles vão pra escola, sempre, quando eles chegam, né, coloco lá, caderno visto pela mãe, tanto do Samuel quanto do Luca. Pro professor, pra professora ver que eles não estão só indo pra escola e o pai e a mãe não tá acompanhando. Eu sempre coloco, vejo atividade, vejo tudo, pra eles também saberem que eles estão sendo vigiados, que eles estão tendo alguém que vai olhar o caderno deles, que vai ver o caderno deles, né? E aí isso também incentiva até o professor a ver, isso até deixa o professor, né, sabendo que o pai e a mãe não largou, tá lá vendo o que a criança tá fazendo. Então eu coloco lá caderno visto pela mãe, né, no caderno deles, né, de um ou de outro tá sempre lá. Então o caderninho deles estão sempre visto por mim. Chega da escola, eu coloco lá que eu vi o caderno deles, que eu olhei. Isso ajuda ao professor e a professora a ver que você tá interessado naquilo que a criança tá aprendendo, que você tá vendo o que eles estão fazendo no dia, né, e ajuda a criança a entender também que ele vai chegar da escola e vai querer saber o que você fez, o que não fez, né. Então eu sempre uso 2 caderninhos aqui, que mesmo eles estando na escola, gente, quando eles chegam da escola, sempre tem aquela liçãozinha. Como eu falei, nada que sobrecarrega, tá? Já fez a lição na escola o tempo todo, aí chega em casa tem que fazer um monte de lição? Não. Então eu separo 10 minutinhos, coloco pouca atividade aqui, eles vão e fazem, pra poder também estimular eles, tá? Naquilo que eles precisam aprender na escola. Então, tem alguma dificuldade? É matemática, então é matemática que a gente vai estudar quando você chegar da escola, tá? Porque uma coisa que parece cansativa hoje, gente, mas que vai fazer diferença pra eles lá na frente, né? Então assim, eu tô com dificuldade de matemática, dificuldade em português, então vem aqui, vamos colocar aqui no caderno. Então todo dia, 10 minutinhos por dia, depois que você fez tudo que você tem pra fazer, a gente vai sentar e eu vou ensinar você. Confesso que no início, gente, pro Luca foi muito difícil, gente, muito difícil. No começo é muito difícil, não consegue escrever, não consegue isso, não consegue, mas é como eu falei, tem que ter paciência porque eles estão aprendendo. Depois você vê como fica mais fácil. E aqui em casa, gente, eu conto, eles pedem pra fazer lição. Quando o Luca termina a lição dele, ele fala, mamãe, quero mais. Aí eu falo, não, Luca, agora é só amanhã. Que aí eu passo mais pra ele, que já aconteceu aqui, aí ele começa a fazer, ele começa a cansar. Eu não vou passar porque da outra vez que eu passei, você no meio do caminho quis parar e a atividade ficou pro outro dia. Então é aquela ali e pronto, né? E agora, como eles são em férias, pra quando eles voltarem pra escola, eles já voltarem, eles já sabendo mais alguma coisinha a mais, sabe? Então aqui, gente, tá o caderno do Luca, né? Foi um caderno da própria prefeitura dele. E o que eu faço? Ó, eu escrevo assim, ó. Tá? Eu tô aqui, eu escrevo aqui casa, carro, rua. Eu vou escrevendo algumas palavras. E eu no começo colocando um monte de palavras aleatórias. Eu coloco essas palavras e a gente vai trabalhando essas palavras aqui um bom tempo, até eu ver que ele decorou essas palavras aqui. Não é só decorar. Às vezes a criança, ela sabe ler, mas ela não sabe escrever aquilo, porque ela já decorou. Então ela já decorou como que escreve casa. Aí quando você coloca pra ler, não sabe. Eu também trabalho com o ditado. Então assim, já fez isso daqui, então vamos ver se você aprendeu mesmo. Então viro a folha do lápis na mão dele. Luca, escreve casa pra mim. Se eu ver que ele escreveu casa direitinho, então eu sei que ele só não decorou, que ele já aprendeu essa palavra, eu pulo pra outra. Se eu vejo que ele sabe o que ele tá lendo, isso aqui é casa, agora escreve pra mim, eu não sei, aí eu volto de novo com essa
essa lição, essa palavrinha, esse nome pra ele. Então eu vou fazendo dessa forma aqui, eu coloco aqui a atividade do dia tal, né, pra saber qual foi o dia, né, e vou fazendo isso aqui, ó, né, então palavras como parabéns, ele já sabe, Dudu, Carol, seu, rua, carro, casa, Samuel, papai, mamãe, vovó, vovô, escola, então outras palavras que ele já aprendeu. E eu tento colocar palavras para ele que ele sei que na escola ele já vai usar. Então, professora. Então, eu já coloco lá para ele já aprender como que escreve professora. Escola, papai, mamãe, vovó, vovô. Porque sempre tem dia das mães, avó, avô, dia. Então, eu vou colocando assim para quando chegar nesse dia ele já saber escrever a palavrinha, né? Então, eu faço isso. Aí eu coloco aqui também, ó, letras de mão, letras de forma para ele poder fazer. Então, ele já sabe fazer bem letras de forma, né? Então, eu tô colocando para ele também fazer letras de mão, que uma hora ele vai precisar. Então, quando ele for fazer, não vai fazer aquele garrancho. Por mais que no início seja difícil, fique, mas depois ele vai aprendendo. Então, eu já vou mostrando para ele, para quando ele se vê deparado com aquela lição, ele já saber fazer, não tá perdido. Números também, às vezes inverte número, o 9 vira para um lado, né? O 7 vira um F. Então, assim, ensinar a contar também, daqui do 1 ao 50. Ah, Luca, qual que é o número 45? Ah, não sei. Então, vamos trabalhar esse número. Então, coloca do 1 até o número tal, vai ensinando como escreve, para não virar um número. Vai ensinando também como que conta. Vamos perguntar para ele saber escrever. O A, E, O também. Aqui, aí eu coloquei um textinho aqui pra ele ler, aí falar desenha, pra não ficar tão chato pra ele, só escrever, então coloca uma coisinha pra desenhar também, né, pra ficar mais lúdico, mais legal. Aqui de novo, as mesmas coisas, enquanto eu vendo que tem que fazer, gente, eu vou fazendo, sabe, aí eu vou mudando a atividade conforme o dia. Aqui é a mesma coisa, o ditado que eu falei pra vocês, tá vendo? O ditado, sabe? Então, a gente vai fazendo dessa forma aqui, vai ajudando. Aí depois eu começo a acrescentar outras palavras. E além dele escrever com letra de forma, né, que é o que geralmente eles começam, eu começo também a colocar pra ele, introduzir letra de mão, né? No começo sai meio bagunçadinho, gente, mas depois começa a querer dar certo, sabe? Então tem que ter paciência. Então, com letra de mão já escreve perfeitamente, com letra de forma, né, perfeitamente. Com letra de mão tem que ir com calma pra ir aprendendo, tá vendo? Então, ele vai escrevendo assim. E isso vai ajudando, vai incentivando a ele fazer mais. Quantos corações tem aqui, Luca? Coloca a quantidade. Vai colocando aqui, eu sempre ensino também, ó. Sempre escreve na linha, não faz aquele garranchão, sempre escreve na linha. É bom também trabalhar com caderno de caligrafia, gente, porque a letra do Samuel é perfeita. A letra do Samuel é uma letra, assim, muito bonita. Então, assim, incentivar, né? É a mesma coisa que eu tô fazendo com o Luca. Como eu falei pra vocês, ó, faz na linha, tá vendo? Luca, faz na linha. Às vezes vai sair assim, ó. Mas você tem que incentivar aqui e mostrar aqui a linha para você colocar as palavrinhas aqui. Coisas que, como eu falei, vai demandar tempo, você precisa fazer, tá? A liçãozinha de matemática também a contar. Então, assim, não coloca tudo de uma vez. Começa de pouquinho em pouquinho, vai ensinando de pouquinho em pouquinho. Do Samuel, a mesma coisa, gente, ó. Samuel, aqui a tabuada. No começo, Samuel errava toda. Hoje o Samuel, gente, ele faz todas certinhas, memorizar a tabuada para facilitar nas contas. Então, ele faz a tabuada hoje, ele já sabe rapidinho. Samuel já terminou? Já. Você vai corrigir tudo certinho. Então, assim, memorizar os números, produção de texto. Gente, não é porque o seu filho vai bem em matemática, ele pode ir bem em português. Então você fala, você não sabe português. Você não sabe. Não, vem onde é que ele tá indo bem. Então, trabalhe naquilo que ele é bem. Se ele é bom em matemática, incentive matemática, mas também não deixe ele largado em outras coisas. Incentive também para ele, que aquilo ele vai precisar no dia a dia dele. Incentive também, mas aquilo que ele é bom, não despreza. Meu filho é bom em 10 coisas, em uma ele é ruim, então você xinga, você bate, você isso e aquilo. E não pode fazer isso, gente. Incentiva naquilo que ele é bom, para ele ser melhor ainda. E naquilo que não é bom, incentiva ele melhorando. Mas não despreze as qualidades que eles têm. Então aqui, a foca, né? Falei, qual é o tema do poema? Quantos versos tem o poema? Quantas estrofes tem o poema? Então, para ele fazer, qual que é o nome aqui, ó? Das pontuações, exclamação, interrogação. Então, coisa que você tem que ir passando. É a mesma coisa que eu faço com o Luca. De vez em quando eu venho passando. Tem coisa que ele esquece, né? Então eu volto de novo aquelas coisas que eu já passei no início para ele ir relembrando. São coisas que ele vai precisar usar. E todos os dias, gente, independente da lição que eu passo para eles aqui, eu passo a tabuada para o Samuel. Então todos, eu falei para ele, todas as lições vai ter tabuada.
em todas, pra você memorizando. E ele acerta tudo. No começo errava, a gente errava bastante, mas começou a fazer tudo certinho, porque foi fazendo as contas, a mesma coisa, verso. Aqui, produção de texto, onde ele tem mais dificuldade? Tem dificuldade nisso, então o que eu vou trabalhar? Nisso aqui. Samuel, como começa um texto? Questão de você colocar nomes próprios com tal letra. Então, tudo isso a gente vai incentivando, eu vou corrigindo, sabe? Então, assim, eu vi que ele foi tão bem no textinho aqui, eu volto de novo, Samuel, corrige esse texto, faz de novo esse texto aqui, mas agora certinho. E aí, no outro dia, gente, eu vou e passo a atividade de novo. Então, assim, eles fazem no dia, chega à noite, eu corrijo, já passo para outro dia e coloco a data. Isso ajuda a incentivar. Falei e repito, gente, não é nada cansativo, nada que eles vão ficar sobrecarregados, nem quando estão na escola, nem quando estão em casa. É um momento do dia que eles param para poder fazer a atividade, tá? E isso para ajudar eles também. Então, eu sempre lá, de alguma dúvida a gente tira, tá? Como eu falei, eles até pedem para poder fazer e eu já vi a evolução deles. Então, se você, pai e mãe, tem um tempinho a mais, incentive. E se não tem, pega o final de semana para você fazer essa atividade com o filho de vocês, que eu tenho certeza, gente, que vai ajudar vocês aí como nos ajudou aqui. Isso é pro futuro deles, vai facilitar bastante coisa na vida dele escolar, tanto que a professora falou que na sala tinha uma turma que ainda não tinha aprendido tanto e outras que já tinha aprendido, então ela separou assim, então aqui eu vou ensinar aqui esses alunos aqui que não estão tanto, e esse que já ensinou, a gente vai passando também atividade, mas é bom já entrar sabendo de alguma coisa, entende? Já sabendo o nominho, já sabendo tudo isso, porque assim você ajuda o seu filho também a se enturmar ali, a já avançar nas atividades, né? Tudo de acordo com o que a professora e o professor tá passando ali no dia, mas não custa nada, a gente dá uma forcinha, né? No que a gente puder ali ajudar a professora, ajudar o professor em casa, um nominho, pra também facilitar, para que também flua nas atividades escolares deles. Então, gente, essa foi a dica que eu vim trazer pra vocês aqui, tá? Quero compartilhar dicas boas com vocês, coisas que ajudam, que facilitam, né? Como facilita aqui. Eu espero muito que você tenha gostado, tá bom? Se você gostou, deixa a joinha pra mim pra avaliar o vídeo, comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Se você não for inscrito, vem fazer parte da nossa família, você será muito bem-vindo. Se você já foi inscrito, meu muito obrigado pela sua presença aqui nesses vídeos, tá bom? Não esquece de ativar o sininho da notificação para que toda vez que eu posto um vídeo assim como esse ou outro do canal, você seja notificado. Meu grande beijo. Tchau, tchau!